A paz do Senhor a todos. Leiamos a palavra de Deus no primeiro capítulo de Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Gostaríamos de falar sobre o tema que se encontra diante de vossos olhos, baseado no primeiro capítulo do livro de Salmos. Sabemos que o salmista Davi, inspirado pelo doce Espírito do Senhor, nos deixou esta grande riqueza espiritual, cujo tema assim colocamos diante de vossos olhos. Davi, inspirado pelo doce Espírito de Deus, retrata historicamente nestes 6 versículos do livro de Salmo, uma história extraordinária. Quisera Deus nos conceder graça para falarmos sobre cada versículo. No versículo 1, o salmista nos diz que abençoado é o homem que não anda na maldade dos ímpios, para que se livre de tais atos maldosos. Porque a maldade gera a morte. A Bíblia diz que Caim matou Abel, no livro de Gênesis, capítulo 4, e no versículo 8. Ao meditarmos sobre esta história, até então, a palavra de Deus nos diz que só havia Caim e Abel, ainda que houvesse alguns de seus outros irmãos, mas certamente ainda eram pequenos. Porém, a Bíblia não menciona sobre outros, mas exclusivamente sobre eles dois. E por incrível que pareça, a maldade já começa mesmo nesta primeira família que estava sobre a terra. Não há muito que se possa dizer sobre o porquê aconteceu. Podemos imaginar que quando Caim e Abel foram oferecer sacrifícios ao Senhor, e que o Senhor Deus recebeu o sacrifício de Abel e não recebeu o sacrifício de Caim, daí podemos imaginar que o tentador das almas dos seres humanos chegou aos ouvidos de Caim e lhe apresentou uma situação imediata para que Caim resolvesse aquele problema. E Caim, infelizmente, deu ouvido
a voz do adversário de nossas almas, e ele ouviu ou pode ter ouvido as seguintes palavras. Como ele sempre chega tentando as pessoas que não conhecem a Deus, ele oferece uma situação imediata. Ele pode ter dito aos ouvidos de Caim: eu vou te ensinar como o Senhor vai receber a tua oferta. E Caim lhes deu ouvido e ele lhes sugeriu: se só existe vocês dois, e o Senhor recebeu a oferta de Abel e a tua não, a solução é você tirar a vida do teu irmão, aí certamente o Senhor vai ouvir, o Senhor vai receber a tua oferta. E, infelizmente, Caim foi enganado pela maldade e cometeu o primeiro homicídio da história do mundo. Ainda que o mundo inteiro estava no poder da família de Adão, a maldade chegou ali em primeiro lugar. E o salmista expressa muito bem, falando no capítulo 1 dos Salmos, este assunto extraordinário. Os conselhos perversos, ainda na mesma linha da maldade, os conselhos perversos levam à morte até mesmo em família. Jonadab aconselha a Aminon a deitar-se com a sua irmã. Está em 2 Samuel, capítulo 13 e versículo 14. Narra a história da família de Davi. O que se sabe é que Aminon disse que havia um amor ou uma paixão pela sua irmã Tamar, irmã de Absalão, filhas de uma outra mãe, mas que sendo Davi, o rei Davi, pai tanto de Aminon como de Tamar. E este Aminon, a maldade chegou aos ouvidos dele, e este Jonadab, que também era da família de Davi, era dos familiares, aconselhou Aminon: ora, tu és o filho do rei, tu podes fazer o que tu quiseres. Isto é o que tem levado milhares de pessoas à morte, porque são enganados com estas palavras: tu podes fazer o que tu quiseres. Porém, só não diz o resultado final daquilo que a Bíblia diz, que depois da morte segue-se o juízo. E cada um dos seres humanos que parte desta vida para a eternidade, certamente as obras que ele praticou o acompanham. E quando chegarmos diante daquele que recebeu o poder de julgar os vivos e os mortos, ali você será julgado conforme as tuas obras. Mas este Aminon, filho de Davi, recebeu um conselho maligno de Jonadab, e ele disse que ele pedisse ao rei, e quando o rei lhe autorizasse, a irmã dele viria à sua casa e lhe faria alguns bolos, e quando estivesse com aqueles bolos feitos, entrasse até o quarto de Aminon para lhe servir ali no seu quarto. Pois bem, isto aconteceu. E quando aquela moça chegou ali nos aposentos de Aminon, Aminon pediu que todos os seus empregados saíssem, fechou a porta e, infelizmente, cometeu esta insanidade, forçou sua irmã e cometeu incesto com ela.
tornando assim uma maldade irreparável na família e nos filhos de Davi. Isto gerou uma polêmica, uma coisa tão desagradável. A Bíblia diz que o irmão de Tamar, Absalão, guardava ódio pelo seu irmão, até que um determinado dia ele fez uma festa, e tal é que nesta festa ele se levantou e ordenou que matassem o seu irmão Amnon. Este mesmo Absalão também foi embora, expulso, excomungado de Jerusalém, ficou muito tempo em Jesur, longe da família de Davi, até que, em ocasião propícia, ele voltou a Jerusalém. Não se sabe o que Absalão aprendeu longe de Jerusalém. O que se sabe é que quando ele veio, a Bíblia diz que não havia um homem tão lindo e tão belo como Absalão. Do alto da sua cabeça à planta dos pés, nele não havia defeito. Pois bem, mas isto não significa dizer que a maldade não estava no coração dele. Pois não demorou muito tempo e logo ele começou a roubar o coração do povo, cujo seu pai era o rei, e de tal sorte que, dentro de um pouco período de tempo, ele suplantou, tomou o reino de seu pai, Davi. Quando Davi saía fugindo de Jerusalém com os seus súditos fiéis, Absalão tomou o palácio, se deitou com as concubinas de Davi. Aconselhado, estes conselhos veio de Aitofel, que de certa forma também se rebelou contra Davi, de sorte tal que esta maldade que foi inserida lá no caso com Amnon se alastrou de uma forma tão terrível na família de Davi, que se não fosse a mão poderosa do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Davi certamente naquela ocasião haveria perecido. Mas o Deus Eterno providenciou livramento para seu servo Davi e libertou daquela situação. Nos diz a Bíblia que eles estavam em guerra. Absalão enroscou os cabelos de sua cabeça em alguns arbustos, e aí foi quando o general Joabe deu fim toda aquela situação, tirando-lhe a vida de Absalão. Olha só, amados irmãos, pessoas amigas, o quanto a maldade acaba se alastrando em larga escala quando não tem a orientação divina da parte do Senhor. Os ímpios, os pecadores, para eles não há solução se eles não se arrependerem, se eles não voltarem atrás, se eles não pedirem misericórdia ao Senhor. Certamente para eles não há solução. A Bíblia diz: e os pecadores serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. A Bíblia também nos diz: os pecadores serão destruídos com fogo, como Sodoma e Gomorra. Foi o palco inicial que ficou registrado para nos advertir. Gênesis capítulo 13 e versículo 13. Esta história está narrada no livro de Gênesis, quando nos diz a Bíblia que caiu fogo do céu e exterminou estas cidades de Sodoma e Gomorra. Elas foram subvertidas pelo fogo. Fogo, ímpios, injusto,
profanos e irreligiosos, pessoas que não temem a Deus, não se pode achar outro meio. A única palavra que lhes cabe é fogo. Infelizmente, Jesus nos diz em sua palavra que no inferno só há choro e ranger de dente. Ele disse que ali o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se assim é, e como as palavras do Filho de Deus são eternamente verdade, então para os ímpios, para os pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para as pessoas que não temem a Deus, mesmo quando partirem desta vida para a outra, a sua recepção lhe será o fogo eterno do inferno, porque não se arrependeram em vida, não aceitaram a salvação do Filho de Deus e, por consequência disto, enfrentarão o fogo eterno. E depois daquele grande dia e de muitos acontecimentos que ocorrerá em todo o planeta Terra, um dia na história da existência do planeta, haverá o grande juízo do trono branco, quando Deus Todo-Poderoso há de julgar todas as coisas do planeta Terra, desde o primeiro homem que foi ao inferno até o último. E a Bíblia nos diz no livro do Apocalipse que no julgamento do grande trono branco, todas as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida foram lançadas no lago de fogo eterno. Para os ímpios, para os profanos, para os irreligiosos, para as pessoas que não temem a Deus, não há o que se possa fazer. E isto é o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia diz que preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Provérbio 19, versículo 29. No versículo 2 do livro de Salmo que lemos, há uma grande alegria no coração daqueles que conhecem ao Senhor e as suas leis. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo 122, versículo 1. Quando o ser humano conhece a Deus, ele sabe em quem confia. Ele crê, ele acredita, ele sabe qual é o resultado final e o fim da história da sua existência neste mundo. E por esta razão ele tem alegria, ele tem esperança, porque ele sabe que quando partir desta vida para a eternidade, certamente receberá o galardão pelos seus feitos e pelo seu temor a Deus aqui neste mundo. Por isso é que a palavra de Deus diz a todos os seus filhos: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Josué capítulo 1 e versículo 8. Meditar na palavra de Deus dia e noite é a recomendação gloriosa que todo filho de Deus tem da parte do Senhor. Meditar nesta palavra de dia e de noite. Uma grande tristeza que está assolando a humanidade, as pessoas, é que infelizmente não se fazem mais isto,
meditar na palavra, ler, reler, tornar a ler, de dia, de tarde, de noite e em todos os momentos oportunos de sua vida. Hoje, o mundo das mídias, o mundo da tecnologia preencheu isto. E as pessoas, ao invés de se alegrarem por irem na casa do Senhor, infelizmente parece que estão cheios de tristezas, porque suas vidas estão tão ocupadas que quando se está no culto de louvor e de adoração a Deus, certamente as pessoas começam a murmurar dizendo que o culto não acaba, e se por acaso o culto passar de 9 horas, alguns minutos a mais, são capazes de ir até o púlpito e tomar o microfone da mão de quem estiver pregando e ordenar que o culto termine. Porque não há mais prazer na vida de muitas pessoas, porque a sua vida está preenchida com as coisas deste mundo, com a tecnologia, com a ciência e com seus muitos afazeres, e as pessoas já não têm mais a alegria e o gozo da salvação que o salmista disse. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje está ao avesso. As pessoas se alegram, é a hora de sair da casa do Senhor. E certamente haverá um dia em que eles irão dar conta por esta situação. Mas a Bíblia pede e diz que o coração do justo deve meditar no que há de responder. Mas a boca dos ímpios, ela só jorra coisas más. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 15. Quando se medita na palavra de Deus, tem-se a oportunidade de fazer algo glorioso para a honra e glória do Senhor, que será proveitoso para todas as outras pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Certamente, nesta vida, temos tempo para todas as coisas que intentarmos fazer. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol e também debaixo da lua durante as noites. Visto como há tempo para todo propósito embaixo do céu, tira destes tempos um tempo para meditar na palavra de Deus, para que sejas abençoado. Eclesiastes 3, versículo 1. Se você, prezado amigo, irmão, irmã em Cristo, na sua vida, em qualquer momento, qualquer ocasião, não parar, não tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, para pensar nas coisas de Deus, no trabalho, na obra redentora extraordinária que o Filho de Deus ganhou para nós na cruz do Calvário, se você não tirar de todo o tempo da tua vida um determinado tempo para Deus, para a palavra de Deus, para ter comunhão com Deus, certamente você pode se encaminhar pela mesma vereda dos ímpios, dos injustos. Porque se nós estamos indo para a eternidade e a eternidade ali do outro lado está nos esperando e nós não temos um tempo para pensar, saber para onde é que nós estamos indo, certamente se encontramos em situação muito difícil e precisamos reparar isto imediatamente para que sejamos
abençoado e o percurso dessa história possa mudar no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. Mas no versículo 3, grandes e maravilhosas promessas encontram-se no versículo 3, pois ele fala de águas, frutos e prosperidade. As grandes plantações precisam de muitas águas. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverdencia as árvores. Reverdenciam as árvores. Eclesiastes 2 e versículo 6. O escritor nos diz no livro de Eclesiastes 2 e 6, e ele reservou para si muitas águas, muitas águas. Muitas águas. Na Bíblia, água representa Deus, representa o Espírito, representa pureza, representa limpeza. E há necessidade de nós reservarmos muita água espiritual, que é a palavra, na nossa vida, para que a história de nosso viver possa ser mudada. Quando nós acreditamos de coração nas promessas de Deus, até sobre as águas, ele nos faz andar. A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro desceu do barco, ele andou sobre as águas para ir ter ao encontro de Jesus. Está em Mateus capítulo 14 e versículo 29. A Bíblia nos mostra que o ser humano ele pode andar até sobre as águas. Então, águas espirituais, palavra de Deus, pode mudar a história do ser humano, pode abençoar, pode mostrar para ele o caminho da vida eterna, pode livrar ele do fogo do inferno. A palavra, águas, que significa palavra de Deus, pode tirar ele da destruição eterna do inferno e levar ele para o céu. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Não quero me referir ao fato de depois ele ter começado a afundar, mas eu quero mostrar somente que ele andou sobre as águas. Comece a andar sobre as águas da palavra de Deus. Comece a viver a palavra de Deus. Comece a receber de Deus essa bênção das águas que jorram do trono de Deus, e Deus vai certamente abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Caso o contrário, caso nenhuma destas preciosas dádivas que vêm de Deus não te interesse, a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para seus caminhos e ser sábio. Neste caso, devemos entender que prosperidade é para quem trabalha. Provérbios 6 e versículo 6. Todos nós, ou quase todos, conhecemos a vida e as atividades das formigas. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, preguiçoso, olha para seus caminhos e ser sábio. Nós já sabemos, já vimos, podemos dar testemunho de como as formigas fazem. No verão, as formigas não perdem tempo. Elas saem de dentro de suas casinhas e elas saem todas ali como numa fila indiana, e aquela fileirinha enorme de formigas,
E você pensa que elas estão indo para algum parque de diversão? De que elas estão indo para brincar e se divertir? Não, elas estão indo ao trabalho e elas sobem nas árvores e elas começam a cortar aquelas minúsculas folhas e cada uma coloca nas garrinhas das outras formigas e ela, na mesma fila que vão, faz uma outra fila voltando para a casinha, cada uma delas com o seu alimento nas suas garras e entram para dentro de suas casinhas com o seu mantimento. E para elas não existe feriado, para elas não existe sábado nem domingo, para elas o que importa é o trabalho. Para elas, o que importa é cumprir a sua missão, porque quando é verão, tempos que não chove na terra, elas estão enganjadas na peleja, no trabalho. Mas quando a circunstância do clima muda e o tempo começa a chover, elas não podem mais trabalhar. Porém, elas estão tranquilas dentro de suas casas, com muito mantimento, enquanto milhares de outras espécies estão em sofrimento, morrendo de fome. As formigas estão tranquilas, porque elas têm mantimento para toda aquela temporada em que elas trabalharam. Por isso é que a Bíblia diz: vai ter com a formiga preguiçoso, olha para seus caminhos e ser sábio. Porque no caso de irmos ao céu, ao encontro de Deus, até com as formigas poderíamos aprender para que haja em nós a sabedoria do Senhor. Nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo de Salmo que estamos falando, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, versículo 17. Sabendo isto, que a lei ela não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricitas, madricitas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, versos 9 e 10. A história dos ímpios não é boa. A história dos ímpios certamente terá um trágico fim ao final da sua existência. Porque a Bíblia diz que para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 15. Glórias a Deus! Mas se o ímpio, ainda em vida, mudar a sua história, arrepender-se de seus pecados, aceitar a salvação do Filho de Deus, para ele ainda há esperança. Estamos chegando à conclusão. Queremos concluir aí no versículo 6 do primeiro capítulo de Salmos. O último versículo, o 6º, pode-se descrever a história do filho pródigo, que conheceu os dois caminhos, o de justo e o de ímpio. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 11 ao 21, a história retrata todos seus atos de rebeldia, impiedade, pecaminosa contra seu pai
e contra Deus. A Bíblia diz que ele, o filho pródigo, saiu de casa com a sua herança. Ele gastou tudo o que tinha com os prazeres do pecado. Ele começou a passar fome e desejou comer a comida dos porcos. Olha a situação do filho pródigo. Vivia na casa de seu pai, desfrutava de toda a abastança que ele tinha, porém não se sujeitava à vontade de seu pai. E neste caso aqui, o pai é Deus, é o Todo-Poderoso, que está dizendo não só ao filho pródigo, mas a todos nós. Nós vivemos dentro do mundo, do planeta Terra. Quem criou o céu e a terra foi Deus. Nós estamos dizendo para Deus que não queremos que Ele reine sobre nós e queremos a nossa herança e fazer como este filho pródigo. E como o Senhor Todo-Poderoso não é um Deus tirano, não é um déspota, Ele nos dá toda a liberdade, como dá liberdade para todas as pessoas da terra. Os seres humanos podem fazer o que quiserem. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não obriga ninguém porque Ele não é um ditador. Ele é todo-poderoso, Ele é santo absoluto, bom, justo, misericordioso, longânimo, cheio de poder e de glória. Ele é tremendo. Mas todavia, haverá um tempo na história de todos os seres humanos que serão julgados por Ele. Só que Ele quer ter misericórdia de milhares e milhares de pessoas em todo o mundo antes que eles venham a morrer. Porque se chegarem a falecer, morrer desta vida, sem terem conhecido o caminho da salvação que está em Cristo, certamente a sua vida, bom lhe seria que não tivesse nem nascido. Mas no caso do filho pródigo, a Bíblia diz que ele gastou tudo o que tinha, começou a padecer, passar fome, quis comer a comida dos porcos, até que, enfim, ele se arrependeu de tudo que havia feito e ele pediu misericórdia a Deus e pediu perdão ao seu pai. E ele volta à casa de seu pai. Dos versículos 22 ao 32, a vida do filho pródigo agora é mostrada num aspecto de justo, porque é escrito de uma nova maneira. Ele se arrependeu e recebeu perdão. Como é bom quando o ser humano reconhece que é um pecador, reconhece que está errado, reconhece que o caminho que ele está andando não é bom e que ele pode perecer a qualquer momento, mas se ele se arrepender, Deus pode perdoar ele ainda e mudar a sua vida. O filho pródigo se arrependeu e ele ganhou vestes novas, sem manchas de pecado. O filho pródigo se arrependeu e ele ganhou novamente anel, aliança, que representa uma nova aliança, aliança com Deus, aliança com o céu, aliança com a verdade, aliança com a vida eterna, a aliança com o Senhor Jesus, a aliança com o Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Ele ganhou sandália para os pés, que representa no seu todo roupas de um verdadeiro filho
de Deus. O versículo 6 do capítulo do Salmo, porque o Salmo em si é mostrando aí o tema que estamos falando, a vida eterna dos justos e a destruição dos ímpios. Este filho pródigo, se ele não se arrepende, certamente ele iria perecer. É por esta razão que quando ele regressa à casa de seu pai, seu irmão fica muito furioso porque ele gastou todos os bens. Mas seu pai, representando Deus Todo-Poderoso, está mostrando para seu outro filho que o perdão, a vida eterna, a eternidade é a maior riqueza que o ser humano pode alcançar nesta vida, dentro deste planeta Terra, com todas as riquezas que ele tem. Não se compara a 1% da soberana riqueza da salvação e da vida eterna que está oferecida por Deus a toda a humanidade da terra. Aleluia, glória a Deus. E este filho pródigo foi feliz quando tomou esta decisão. E no versículo 6 estamos encerrando esta mensagem e gostaríamos de lhes fazer um convite pessoal para a sua vida. Prezado amigo, amiga, irmão, irmã em Cristo, desde o dia em que você nasceu, um dia a tua vida vai parar neste mundo. Depois desta vida, o que a Bíblia nos diz é que depois da morte segue-se o juízo. Deus, a vontade do Todo-Poderoso, não é julgar ninguém para condená-lo ao inferno, mas que é a sua misericórdia que Ele quer intensamente que os seres humanos compreendam, que os seres humanos a aceitem, a sua misericórdia que está manifestada na morte do Filho de Deus na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém entra no céu se não for por mim. Tome uma decisão em qualquer lugar que você esteja. Tome uma decisão no seu coração, na sua alma, na sua mente. Se entregue a Jesus. Receba o Filho de Deus como seu Salvador pessoal. E Ele pode mudar a história da sua vida. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar a todos, no grande nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desta palavra, mencione, clique no gostei, divulgue aos seus amigos, entregue esta mensagem a alguém para que ele possa ouvir a palavra de Deus e o Senhor assim possa abençoá-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Todo-Poderoso Deus, a graça do Senhor Jesus, as santíssimas misericórdias do Espírito Santo possa estar com todas as pessoas que ouvirem esta mensagem. Amém.